de tudo o que já falámos antes. Mas, e que Hipócrates foi o primeiro médico? Bom, eu aí discordo. Porque Hipócrates foi o primeiro naturopata. Ele não tratava com químicos, nem os tinha. Ele tratava com, basicamente, as mesmas coisas que o naturopata hoje trata. É a alimentação, é o ar livre, é a atividade física e a atividade mental também, e as plantas medicinais, e o sol, e a argila, e por aí fora. Ele usava o que nós usamos hoje. Claro, não tinha a tecnologia de hoje, mas basicamente era a mesma coisa. Portanto, na realidade, ele foi o primeiro naturopata. E o que ele exercia era naturopatia. Depois, claro, houve 2400 anos até hoje, e muita coisa se passou. Mas, na realidade, ele é o fundador da naturopatia e é o nosso patrono. E é por isso que vamos ver se recuperamos a fotografia, o busto de Hipócrates, que está ali escondido. Vamos tirá-lo de trás dos móveis onde está, limpar-lhe o pó e ver se o pomos aqui outra vez. Antes de me calar, eu quero lembrar-vos que, evidentemente, amanhã temos o jantar em que comemoraremos 100 anos de existência. Mas de amanhã a uma semana, portanto, amanhã é sábado, no outro sábado a seguir, nós vamos, a Sociedade Portuguesa de Naturologia vai ser também homenageada na Junta de Alcântara. É um fórum, tenho ali o programa, vamos afixá-lo daqui a uns minutos. A Junta de Alcântara é na Rua dos Lusíadas, obviamente em Alcântara, e portanto a Sociedade Portuguesa de Naturologia vai haver um fórum acerca de plantas medicinais, é aberto, não é pago, e a Sociedade Portuguesa de Naturologia vai ser homenageada também. Como eu vou estar a presidir esse fórum, eu não vou estar, de facto, a falar em nome da Sociedade Portuguesa de Naturologia, nem a receber a homenagem. Quem vai receber a homenagem é o nosso companheiro Miguel Boieiro, vice-presidente da Sociedade, e, portanto, são todos convidados, bem-vindos, porque vai ser um dia bem passado e com temas muito interessantes. E é isso. Portanto, eu agora vou calar e vou esperar pelas vossas perguntas, pelas vossas observações e por aí fora. Diga, meu amigo. A propósito, é uma pequena nota, é muito simples. A propósito do Hipócrates, a fotografia é de um busto, isso vem de 81. Eu, por acaso, estava na direção da sociedade e o Dr. Fred Vasques Homem estava a reformar-se. Aí tem então. E então disse assim: eu tenho aqui umas coisinhas que eu gostava de oferecer à sociedade. E eu fui lá buscar isso, e já não me recordo agora o que foi, mais um livro, umas coisas, e trouxe para aqui. Ela teve ali exposto, esse quarto teve ali exposto, muito tempo, muitos anos, mas entretanto houve outros caminhos e perdeu-se. Não, ele está ali numa arrecadação, está. Ficou fechado. Está. De castigo, não sei. Não, vamos recuperá-lo, vamos pôr isso de qualquer maneira, uma das coisas que o Hipócrates tinha e que é muito divulgado na sua máxima, que o teu alimento seja o teu medicamento e que o teu medicamento seja o teu alimento. Aí está a razão de ser da objetividade que ele tinha das doenças, dos doentes e o que era necessário fazer. Muito simples. Exatamente. A simplicidade em primeiro lugar. Mas deixe-me só... Pois, porque de facto... Pois, é que de facto eu saí de Portugal em 1980. Ainda tive 3 anos por aqui pela Europa e depois é que fui para os Estados Unidos. Mas de facto, então, aí está. Quando eu saí em 1980, o Hipócrates não estava aqui, fez só em 81. Aí está, porque eu só ouvi aqui em 86. Aí está. A questão do Hipócrates. Ele dizia para comer alimentos crus.
para comerem carne e peixe, ou como é que é? Não, vamos lá ver. A alimentação era muito simples naquela época. Basicamente, o principal alimento era papas de cevada. Era o alimento cotidiano. E depois iam comendo as frutas da época, os legumes da época. Mas, basicamente, se nós pensarmos o que é hoje muito falado e muito bem, que é a alimentação mediterrânica, a dieta mediterrânica, bom, era isso que eles faziam na Grécia há 2400 anos. Só que, por exemplo, não usavam o pão como nós usamos hoje, que é, na dieta mediterrânica, é o principal alimento. Naquele tempo, era o cereal, mas era a cevada. Ou seja, o pão ganha uma importância muito grande, principalmente porque o trigo leveda. A cevada não leveda. Se nós fizermos, se nós amassarmos a cevada, farinha de cevada, e a metermos no forno, ficam panquecas, fica qualquer coisa assim, percebe? E, portanto, o trigo, de facto, deu uma dimensão ao pão, porque tem essa capacidade de se transformar. Mas, naquele tempo, o trigo era para as classes muito favorecidas. Portanto, o cereal mais comum, em várias zonas do Mediterrâneo, era a cevada. Era o cereal mais comum. É cereal à mesma. E é alimentação mediterrânica à mesma, porque é baseada no cereal, que obviamente era integral. Mas era mais a nível de papas. Depois... O alimento cruz, que faz muito bem, ele não tinha essa regra. Não, eles comiam cruz como comiam cozinhados. Na medicina natural, acho que o alimento cru é muito importante, a não ser O alimento cru é importante, mas, enfim, evidentemente que há muitas tendências dentro da medicina natural. E há quem até opte por consumir só crus. A tendência mais, digamos, hegemónica, digamos assim, come crus, mas come cozinhados também. Basicamente é isso. Mas os crus são importantes. Era só a questão de curar. Eu tenho feito essa experiência e vejo que o meu organismo sente-se melhor com essas coisas. Sim. Quem tem uma alimentação mais pesada, de facto, se fizer uma cura de crus, claro que o corpo tem ali as enzimas, nomeadamente, muito disponíveis. Sim. Depois também a questão de, por exemplo, o Hipócrates também era, na medicina oficial, os médicos também, é outra medicina, não é? Também é um patrão de Deus, não é? Exatamente. Porque ele, há 2400 anos, faz essa distinção entre o feiticeiro e o médico, entre aspas, ou o naturopata, afinal de cabo. Naquele tempo seria a mesma coisa. Mas era só agora, os médicos não acreditam na alimentação, faz bem em tudo, não é? Médicos oficiais. Bom, a pouco e pouco, isso foi de facto, hoje em dia, penso que ninguém é contra uma alimentação saudável, não é? Mas eles são mais pelos os remédios, injeções, essas coisas. Sim, os fármacos de facto são muito valorizados. E a radioterapia, essas coisas todas. Sim, são muito valorizados os fármacos, é verdade. Questões, observações? Olha, o ano passado, por acaso, estive na Turquia, numa cidade que eu não me lembro o nome, e onde, se não era o próprio Hipócrates, eram seguidores dele. Ainda lá andava. E tinham coisas muito curiosas. Eu não consigo relatar tudo aquilo que vi, porque já não me lembro, mas a ideia principal que me ficou foi da associação entre meios naturais, físicos, digamos, materiais, não é? E uma outra perspectiva que não era propriamente natural. E que era, por exemplo, há duas coisas que me ficaram mais na memória e são essas que eu vou relatar no fundo, para mostrar isso. Que era, ele fazia os doentes, digamos, passarem
por uma espécie de túnel que tinha, em determinados pontos, tinha uma abertura. Portanto, o túnel era escuro e de vez em quando tinha luz. Isso tinha uma simbolização. De facto, de atravessar uma zona escura, talvez de depressão ou daquilo que o doente sentiria, mas também da luz que poderia vir de toda a cura que ele ia fazer. Outra coisa muito engraçada e que eu liguei muito a uma coisa posterior, que já vou dizer, é que havia um sítio onde deitava o doente, que ficava de um dia para o outro, ou várias horas, não sei, e que davam-lhe talvez umas ervas, eu não sei se eram chás, o que era, e ele adormecia. E adormecia e sonhava e falava. E punha. Eram umas ervas especiais, então. Uma outra devia ser. E havia uma pessoa que estava, não diretamente a olhar para ele, mas que estava muito perto, a ouvir tudo o que ele dizia e que depois relatar, talvez ao Hipócrates, não sei. Não era para contar à mulher, não. Mas o que é interessante é que eu não consigo deixar de ligar isso aos processos que o Freud utilizaria, com certeza, em pôr as pessoas dentro de um estado mais ou menos pacífico, digamos, e poderem relatar de uma maneira muito solta aquilo que pensavam. Okay. E da análise dos sonhos que ele fazia também, não é? Portanto, achei essas duas coisas, fora outras, não é? Essas muito interessantes. Ok. Muito bem. Mas alguém quer... Bom, então eu vou agradecer esta oportunidade que me deram e vamos ver-nos com certeza amanhã no resto das comemorações. Obrigado. De vez em quando, os nossos jornais falam nos fenómenos estranhos que ocorrem na zona do entroncamento. Agora já menos, mas houve um tempo, parece que não se passava semana em que não se relatassem factos mais ou menos estranhos.